Coloque as mãos no seu coração e feche os olhos. Vamos abrir a nossa casa firme de hoje, dessa quarta-feira. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, meu Pai, por mais esse dia, por mais esta oportunidade que o Senhor dá a cada um de nós, essa condição em que o Senhor nos coloca para podermos investir, para podermos fazer, para podermos, meu Deus, aprender com o Senhor. Aprender, meu Pai, a ter uma vida plena, uma vida poderosa, uma vida abençoada. Aprender com o Senhor, meu Deus, a administrar a nossa família. E não tem como nós falarmos de família sem falarmos de nós. Sem aprendermos com o Senhor como ser um bom homem, uma boa mulher, um bom filho, um bom pai, uma boa mãe. De aprender, meu Pai, segundo a Tua palavra. Porque ninguém é bom bastante para aprender sozinho, meu Deus. Até porque se não vier do Senhor, não vai fluir. Não vai ser, meu Deus, pleno. Não vai ser poderoso, não vai ter bênção. Não vai, meu Pai, ter continuidade, permanência. E eu oro para que o Senhor nos ajude. Ao longo de mais de 24 horas nós estaremos aqui, ouvindo a Tua palavra, orando ao Senhor, pedindo a Tua bênção, pedindo a Tua graça, pedindo ajuda, meu Deus, recebendo ajuda, e eu peço que o Senhor nos ajude a receber a Tua ajuda, porque o Senhor envia ajuda, o Senhor fala, como disse Jó, a verdade é que o Senhor fala, ora de um modo, ora de outro, ainda que o homem não perceba, e eu peço que o Senhor nos ajude, meu Deus, até ser tocado, a ter visão, meu Deus, a ter compreensão, para que recebamos a Tua ajuda e vejamos o Teu poder, para que a nossa vida seja verdadeiramente atingida pela Tua palavra. Nós somos atingidos por tantas coisas, por tantos males, por tantas situações, e nós te pedimos para sermos atingidos pela Tua palavra. Que o Senhor nos ajude a ver, meu Deus, e a viver a Tua glória. A viver, meu Pai, o Teu poder, meu Deus, e a receber o que o Senhor tem de melhor. Muito obrigado por tudo, obrigado pela vida, obrigado por estarmos aqui hoje. Obrigado, meu Deus, por estarmos na Tua casa, por estarmos aqui no Teu templo, aprendendo, crescendo. Eu oro e consagro, meu Deus, essa casa firme ao Senhor. E eu peço que o Senhor use cada um aqui para falar, para dirigir, para conduzir, para orar, meu Pai, para pedir, para chegar até o Teu trono, meu Deus. Tocar, meu Pai, o Teu coração e trazer vitórias para o Teu povo, trazer bênção para o Teu povo. Nós estaremos aqui, meu Deus, de mãos erguidas com a nossa fé. Com atitudes, meu Deus, que representam nossas mãos erguidas. Que o Senhor, meu Pai, derrote cada um dos nossos amalequitas. Nos abençoe, meu Deus, e nos conserve, como diz a Tua palavra, na Tua paz. Eu entrego esse trabalho nas Tuas mãos e peço que o Senhor em todo tempo esteja conosco aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Êxodo 17. Palavra que quem tem nos acompanhado essa semana, essa é o ponto que Deus tem batido. E essa palavra é tão poderosa, a palavra é tão rica, que cada dia nós podemos tirar um entendimento, nós podemos tirar uma visão, uma versão, eu não digo uma versão, mas eu digo uma visão daquilo que Deus tem para nós, que é poderoso, que é abençoado. Êxodo 17, versículo 8. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens
e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram no alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo, como um memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe o Senhor é minha bandeira. E jurou, pelo trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Nós já ouvimos que essa expressão do final aqui, que o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração, não quer dizer que literalmente são os amalequitas, mas que esse tipo de situação acontece de geração em geração. Que tipo de situação foi essa? Israel estava lá, vivendo, passando pelo deserto, trilhando o seu caminho. Israel não provocou, não saqueou, não pegou nada de ninguém, não foi entrar na terra de alguém. Era possível ver que Israel estava de passagem. Israel não andava em posição de guerra com armas ostensivas para intimidar inimigo, para mandar qualquer tipo de recado errado. Não, Israel estava ali na sua vida, na sua caminhada, na sua passagem pelo deserto, rumo à sua terra, a terra que Deus tinha prometido a eles. Mas mesmo assim, foram surpreendidos. Diga surpreendido. É isso que Deus quis dizer com a Amalequita. Eu vejo, por exemplo, tem muita gente que ainda não entendeu para que é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é para trazer culpa sobre nós e a gente ficar, o que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Direto eu vejo alguém dessa forma. O que eu fiz para isso aqui estar acontecendo? O que eu fiz para isso aqui estar acontecendo? O que eu fiz para isso aqui estar acontecendo? Na verdade, a vida é para frente. Quem quer que você viva culpado, quem quer que você se sinta, se veja, se perceba condenado, é o diabo. Então, aí você vai dizer assim, mas Israel antes tinha falado da água, tinha murmurado. Tinha mesmo. Israel tinha murmurado. E ali Deus permitiu essa situação para que Israel, a começar por Moisés, e o povo visse que Deus estava com eles. Ou seja, eu estou às vezes olhando por um ponto, eu estou me pegando, eu estou me apegando a um ponto que não é o ideal. E o que eu quero dizer o ideal? Não é o ponto que eu tenho que me
concentrar. Porque nessa batalha aqui, o que nós vemos? Um Moisés subindo para uma montanha e o Josué ficando ali no campo de batalha, né? Algo como se fosse um vale, que era onde eles costumavam enfrentar, né? Onde os inimigos faziam, onde os exércitos acabavam guerreando. E o Moisés lá em cima, numa posição com a vara do Senhor, de mãos erguidas, Israel, o seu exército, vencia lá embaixo. Moisés, de mãos abaixadas, era derrotado. O seu exército lá embaixo era derrotado. Na NVT a expressão que é usada é, enquanto Moisés mantinha suas mãos erguidas, Israel tinha a vantagem na batalha. Quando, porém, as abaixava, Israel perdia a vantagem na batalha. Então, os amalequitas são situações que vêm mesmo. Então, de tempo em tempo, nós temos amalequitas. Só que o Senhor garantiu que Ele, está escrito ainda, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. O Senhor. Então, quando Moisés mantinha a vara de Deus e suas mãos no alto, ele estava dizendo assim, essa guerra é o Senhor quem luta. Quando ele baixava as mãos e ele se rendia a outra coisa, porque na vida é assim, a gente tem que escolher, essa escolha você deve fazer. Ou você se rende a coisas baixas, ou você se rende a Deus. Por isso as mãos tinham que permanecer no alto. Eu me rendo a Deus, e não tem como eu me render a Deus sem sacrifício. Quando a gente vai lá para Efésios 5, nós vamos ver que um homem, falando, né, do homem forte, um homem que ele não é um bom marido, por exemplo, ele não vai ter as suas orações ouvidas. Eu falo que esse é um dos versículos que mais me faz tremer, porque não adianta nada, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, não adianta nada eu ser um bom pastor. Até dei esse exemplo esses dias aqui. Não adianta eu ser um bom pastor, não adianta eu ser um bom conselheiro, não adianta eu ser enfim, eu posso ser um bom profissional, se fosse o meu caso, e eu não tratar a minha esposa, a minha família, como diz a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que as minhas orações não serão ouvidas. Pedro. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Isso tem a ver com Deus. Essa é a maneira como Deus espera que nós tratemos a nossa família. Porque a família do homem começa na sua esposa. Então, tem homem que não se rende a isso. Se ele não está se rendendo a isso, ele está se rendendo a coisas mais baixas. Ele está tentando buscar alguma coisa alternativa. Ele está partindo para o lado da estratégia. Não porque eu vou fazer isso, não, por exemplo, eu vou ganhar dinheiro, não, eu vou mudar de lugar, não, eu vou mudar de mulher, não, eu vou fazer isso. Se ele não for ouvido, ele conta com quem? Ele não pode contar com Deus, ele pode contar com quem? Com a sua própria força? A força do homem é limitada. Todos nós temos problemas que não conseguimos resolver.
Você acha que se o Moisés, por exemplo, fosse para a batalha, ele teria o mesmo sucesso que ele teve, que o povo dele, que os liderados dele tiveram, como ele ter ido para o alto da colina e permanecido de mãos erguidas? Não seria. Então, a gente precisa se situar onde é o meu lugar. Moisés aqui, uma coisa que eu gosto de ver nessa passagem, é que numa só passagem tem um resumo do homem Moisés transformado. E por isso que eu trouxe essa palavra hoje de novo, exatamente nesse tema do homem. E essa palavra ela tem que ser encorajadora para todos os homens que estiverem assistindo. Para todas as pessoas, mas principalmente para todos os homens. Por quê? Porque primeiro nós vemos aqui, se a gente vem aqui para o Êxodo 4, olha o que a gente vê aqui, ó. Êxodo 4, versículo 2. Então, eu vou ler do 1, em diante. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não me apareceu? O Senhor não lhe apareceu. Então, o Senhor lhe perguntou: que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: jogue-a ao chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a sua mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em sua mão. Por que eu estou lendo para você essa passagem da vara? Eu podia pegar aqui hoje, fazer um culto. Eu tive esse cuidado de pegar todas as palavras sobre essa vara. Ela nas mãos do Moisés, ela nas mãos do Arão. Elas fizeram proezas, ela fez proezas. Virou cobra. Foi ali o ponto, que Moisés tinha na mão na abertura do Mar Vermelho. Foi o instrumento que ele estava nas mãos quando ele erguia as mãos lá em cima da colina. Foi com essa vara que ele fez aqueles sinais no Egito, quando rãs, água do Rio Nilo se tornou em sangue, e tantas outras coisas. Aí eu te pergunto, essa vara, foi Deus que deu para ele? Não. Ele já tinha essa vara. E o que Deus fez ali naquele momento, quando Deus falou com ele com a vara, é o que Deus faz conosco. Aquela vara na mão do Moisés, comum, homem normal, homem racional, era apenas uma vara. Aquela vara na mão do Moisés, em Deus, passou a ser chamada da vara de Deus. Igual acontecia com a vara, que era um instrumento comum, que antes era usado para ele apacentar as ovelhas de Jetro, passou a ser usada para, a Bíblia diz, sinais milagrosos. A vara de sinais milagrosos. A vara que Moisés carregava com ele para operar sinais milagrosos. Que aí a Bíblia diz assim, aqui ainda em Êxodo 4, deixa eu ver o versículo, 17. E leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais miraculosos. A vara na mão de Moisés era o Moisés na mão de Deus. Como
tem muito homem que pensa, mas Deus tinha que mudar a minha profissão. Deus tinha que fazer tal coisa na minha vida. Deus tinha que mudar algo externo. É o que muito homem ainda está focado nisso. Se ele trabalhar com outra coisa, se ele morar em outro lugar, se ele tiver outra família, né, outra esposa, se ele tiver outras coisas, então a vida dele vai ser abençoada. Olha como Deus é perfeito. Deus manteve o que o Moisés tinha. O que era de Moisés ali? A vara, porque as ovelhas eram do Jetro. Está entendendo? Ou seja, o Moisés externo, o que tinha na mão dele, foi o mesmo. O que mudou? O poder de Deus na vida dele. Porque a vara que antes era usada apenas para apacentar ovelhas, foi usada depois para a abertura do Mar Vermelho, para ser o símbolo da vitória sobre os amalequitas. Para ser um instrumento lá, virou cobra. Essa vara depois, que também foi chamada vara de Arão, foi a que floresceu. Mas a vara era especial? Não, a vara agora tinha a condução de Deus, a vara passou a ser um instrumento de Deus, porque a vara por si só, ela não servia para nada. Você está entendendo? A mesma coisa somos nós. Qual foi a diferença que teve ali no alto da colina? Teve um homem que assumiu a função de sacerdote do seu povo. Eu vou estar aqui agora, né, onde Deus me quer. Eu vou estar fazendo o que Deus quer de mim. Vamos acompanhar a trajetória desse episódio. Moisés foi. Por que eu digo que nós vemos aqui, de várias maneiras, um Moisés transformado? Primeiro que o Moisés levou com ele a vara, ou seja, ele acreditou. Essa vara aqui vai estar comigo, é um instrumento que Deus vai usar. Ele podia ter mandado preparar a lança, ele podia ter mandado preparar o arco, a flecha, escudo, espada. Não, ele levou a mesma coisa, ou seja, eu não estou contando com nada de fora, eu conto com Deus. O que Deus já usou para trabalhar na minha vida, o que Deus já usou para fazer milagres, o que Deus já usou para fazer outras coisas, Ele vai usar de novo. Que é aquela palavra que a gente diz, Senhor, faz de novo. Então, eu sou a pessoa. O que vai ter nas minhas mãos não importa, desde que eu seja a pessoa. E o que é ser a pessoa? É estar no lugar que Deus quer que você esteja. É ter a atitude que Deus quer que você tenha. É dar o passo que Deus quer que você dê. O Moisés estava lá. Lembra do conselho do Jetro, que Deus confirmou para Moisés? Qual foi o conselho do Jetro para Moisés? O que você está fazendo não é bom. O que ele estava fazendo? Ele estava tentando julgar sozinho as causas, né, do povo todo de Israel, ficava em pé ali ouvindo o povo, dando conselhos, dando respostas, né, analisando as causas e dando direção, não foi isso? O Jetro falou, o que você está fazendo não é bom. Você vai ficar esgotado, o povo também isso aqui não vai render. O que o Jetro ensinou para ele? E o Jetro ensinou algo que Deus confirmou. Delegue. Delega. Você tem que estar com quem? Com Deus. Quem é que fala com Deus aqui, Moisés? Eu. Então você tem que se concentrar em Deus. Você tem que se voltar para Deus, ouvir Deus e ensinar esse povo. Teve uma coisa importante que mudou ali naquele momento. O Moisés, ele estava gastando quase todo o tempo dele acordado, digamos assim, para ouvir o povo e dar resposta ao povo. Mas ele estava numa atitude reativa, quer dizer, ele era provocado por problemas, divergências, divisões, contendas, brigas, né? E aí alguém trazia para ele aquela situação, e aí então ele falava, não, assim não é bom, não, isso aqui não está certo, ó, faz de tal forma,
assim é melhor, ó, Deus não se agrada assim. Então, ele primeiro era provocado para depois explicar para a pessoa como tinha que fazer. Então, isso, inclusive, fazia com que fossem muito mais causas trazidas até ele, porque o povo não sabia. Então, o povo precisava levar até ele para saber como que funcionava aquela causa. Depois do conselho do Jetro, ele mudou o posicionamento dele. E aí ele passou a ouvir Deus e ensinar o povo. Ele falava com o povo. Ele não parou de falar com o povo, mas agora ele falava com o povo de forma educativa. Ele ensinava ao povo. Então aquilo foi bom para todo mundo. E ele aprendeu para as causas que eram julgadas, ele separou grupos como foi orientado. Diga como foi orientado. Diga como foi orientado. Ele fez. Quer dizer, ele recebeu conselho e ele não acumulou conhecimento. Ele foi prático. A dificuldade que às vezes o homem tem, né? De pegar um conselho prático. Pegar uma coisa prática, ó, faz assim, desse jeito. Ó, passe a ler um provérbio todo dia. Faça orações, vai lá e declara sobre a sua família, declara sobre você, vai lá e tem uma atitude tal. Uma atitude que eu estou falando literalmente prática, tipo algo assim, ó, vai lá todo dia cedo, para você ficar melhor, vai lá e pula dentro dessa piscina. Não que fala isso, tá, gente? Entendeu? Estou dando um exemplo. Mas estou falando uma atitude prática. Tem algo mais prático que isso aqui ou não? Hã? Você entendeu o que tem que fazer? O que tem que fazer? Hã? Vocês estão falando com medo por conta do frio, né? É ou não é? Digamos que fosse um conselho. Eu vou te ser sincero, não adianta, por exemplo, digamos que assim, ó, se falar assim, se você arrumar uma piscina, uma bacia, todo dia cedo, você entrar dentro dela, teu dia vai ser maravilhoso. É prático ou não é isso? Ah, mas no frio, peraí, mas estão falando. O mínimo que eu tenho que fazer é ir lá e testar. É ou não é? Aí a pessoa ouve, recebe a direção e não faz. Dá para entender? Não dá para entender. Então, só reafirmando, até para não ficar depois que eu falei algo que ele não falou, ele nunca falou para ninguém pular dentro da piscina, nem entrar dentro de uma bacia com água. Tá bom? Tá claro, gente? Mas, fala, leia esse livro tal. Ó, assiste tal culto e presta atenção nesse assunto. Ó, começa a fazer um serviço lá e ajudar dentro da sua casa, participar mais daquele convívio familiar. Essa é uma expressão que ele usa. Não seja ali o rei no trono para ser servido por todo mundo, indisposto para servir, contribuir e ajudar. Mas quantos ouviram isso claramente, entenderam, olha, eu posso ajudar minha mulher, lavar um banheiro, eu posso ajudar minha mulher, lavar louça, ó, tem um livro tal, o nome do livro tal, tem o Homem ao Máximo, por exemplo, tem o Coração Selvagem, tem as 5 linguagens do amor, então tá lá, são coisas que existem, são coisas palpáveis, são coisas que se a pessoa tiver interesse e ela colocar na vida dela, ela vai fazer. Não faz. Aí tem gente que vem e fala assim, esse é um trabalho para encher linguiça. Mas não fez aquilo que foi proposto fazer. Então, onde eu vejo a mudança do Moisés? Ele já delegou o que não era para ele fazer. Ele chamou Josué e falou, escolha homens. Ele não podia ter escolhido Moisés? Podia ou não podia? Mas não era aquela a parte dele. Aquilo qualquer um podia fazer. Deus quis que fosse o Josué. Então, o Josué, ele falou com o... Com quem que ele falou, gente? Com Josué. Moisés falou com o Josué. Por quê? Porque o Josué tinha um propósito de Deus. E os demais? Deus falou quem tinha que ser?
Então, José fala com os demais. Está entendendo? O que foi isso aqui? Um homem humilde, um homem transformado, que aprendeu a lidar com delegação. Quantos homens estão tropeçando nas pernas por conta disso? O que não é para ele, o que não cabe a ele está ali envolvido, ele está fazendo, ele está no meio. E o que é mais importante que ele já ouviu, já recebeu direção de Deus, ele não pega, ele não assume. Ele não faz. Ele não se submete a essa transformação. Opa, isso aqui não cabe mais na minha vida. Isso aqui eu já ouvi, isso aqui não é coisa de uma pessoa madura. Isso aqui não é o lugar que eu devo estar, não é o que eu devo fazer, não é no que eu devo me concentrar. Então eu vou passar isso aqui para frente, vou dar... E eu estou falando de coisas, estou falando de trabalho, estou falando de hábitos, estou falando de hobbies. Tem homens que têm hobbies que são hobbies de meninos. Está entendendo? E ali, às vezes, ele está gastando um tempo com aquilo. Ele já teve problema na casa dele por conta daquilo. Tem homem que é assim. Eu não vou falar um ou outro item para não achar que eu estou falando só disso. Então, abra o leque. Mas tem homem que, quando ele era garoto, ele tinha problema por causa disso. Ele teve problema na escola por causa disso. Ele teve problema com os pais por causa disso. Ele teve problema porque ficava envolvido nisso, ficava fazendo isso. Aí agora cresce, constitui família, e como volta a ser moda, aí ele volta a praticar isso porque ele não quer ficar de fora do movimento. Porque um ou outro amigo que ele encontrou aí na rede social convidou ele para fazer parte desse grupo. E aí o problema que ele teve como filho, o problema que ele teve como aluno, é o problema que ele passa a ter agora como marido, o problema que ele passa a ter como pai, o problema que ele passa a ter, às vezes, até como profissional, porque aquilo está afetando a vida dele. Tem coisa que você já entendeu que não funciona na sua vida. O que você tem que fazer? Tira, muda. Não adianta eu estar aqui o dia inteiro em pé, ouvindo esse povo, sendo que agora eu tenho direção para fazer diferente, fazer melhor. Moisés mudou ou não mudou? Mudou. Ele se tornou bom em delegar. Bom em delegar. E ele começou a aprender sobre delegação com Deus, quando Deus falou assim, você não vai falar, mas seu irmão vai falar. Então você vai falar para ele o que ele tem que falar, eu falo para você, você fala para ele. Porque ele vai te entender, ele vai conseguir passar o que tem que ser passado. Depois vem o sogro dele e diz, você não tem que falar com todo mundo. Dessa forma, não julgar a causa de todo mundo. Ensina todo mundo. E as causas só julgue aquelas que os seus de confiança não derem conta. Opa, entendi. Tem lugares que não é para mim, eu posso passar alguém, eu posso passar para frente, eu posso deixar isso. Como tem coisas que não são coisas mais para você estar ali envolvido, fazendo. Vou dar 2 exemplos clássicos. 2. Jogar videogame e soltar pipa. Você vai dizer assim, eu não posso? Você pode tudo, todas as coisas me são lícitas. São ou não são? Todas as coisas me são lícitas. Mas nem todas convêm. Eu vejo que um dos problemas da sociedade hoje, todo mundo vê e todo mundo sabe, se é falado, é porque o homem, ele enfraqueceu, e um homem fraco é uma sociedade fraca. Mas por que o homem está fraco? Parte porque tem esse retorno. É como se, então agora eu tenho que voltar a ser um menino. A gente nunca deixa de ser um menino em algumas coisas. Agora, propositalmente eu voltar a ser um menino, para viver coisas de menino, para fazer de novo aquilo que era da época de menino, isso é absurdo. E eu dei só 2 exemplos, tá? Mas eu posso dar mais aqui.
Imagina um homem que tem compromisso, casado, tem a família. Eu costumo dizer, você quer ter uma vida de solteiro? Fique solteiro. Está entendendo? Você quer ter uma vida de solteiro? Fica solteiro, não casa, não assuma compromisso com uma pessoa, que depois essa pessoa junto com você pode multiplicar. Que inclusive a palavra não é ide e multiplicar. Como é que uma pessoa se multiplica? Quando ela se casa com outra do outro sexo, que é a única forma que Deus constituiu para se formar família. É ou não é verdade? Um homem e uma mulher que não tem nenhum impedimento vão estar juntos e viver plenamente. Daqui a pouco vai ter uma família maior. Ah, mas eu gosto. Tá bom, não é o que você gosta que você faz. Outra coisa que Moisés nos dá um exemplo para nós, homens. Você não faz o que é agradável. Você não faz o que é gostoso apenas. Ah, eu nunca faço. Tem momentos que isso cabe. Tem momentos que dá. Mas tem momentos que a sua concentração tem que estar no que é necessário. Moisés se preparou. Quantos homens que têm preparado de verdade a sua vida para ela ser boa? Olha, esse é um tempo disso. Esse é um tempo agora desse tipo de atitude. Vou me preparar para isso. O Moisés subiu um monte sozinho? Subiu a colina sozinho? Por quê? Porque ele sabia que ali ele precisaria de ajuda, auxílio, de força. E sabe o que tem aí também? Humildade. Eu não vou, isso aqui não dá para sozinho, não dá para ir sozinho, não dá para eu mudar sozinho, não dá para eu vencer sozinho. Engraçado, né? Para fazer um churrasco, para jogar bola, para jogar um futebol, às vezes até para fazer o que é imoral. Você vê homens se juntando, e homem, né, é corporativista, para encobrir coisas que não podem ser reveladas. Um cobre o outro. É ou não é? Quantas, às vezes, esses dias eu vi um vídeo, e é uma visão que se tem, né, de a esposa do rapaz, ela ligou para um amigo, ela estava junto com o marido. Tá, o marido estava na frente dela, pegou o celular, ligou para um amigo do marido, na casa do amigo do marido, e perguntou, né, inventou uma história, falou, o fulano saiu daqui tal hora e falou que é na sua casa. Né? Ele está aí? O amigo na hora falou assim, ele está sim. Não, então, acho que ele está no banheiro ali, não vai dar para ele atender, entendeu? Mas liga depois, liga daqui a pouco. Nisso já tinha mensagem chegando no WhatsApp do cara. O que aconteceu? Onde você está? Sua mulher está me ligando. Fala alguma coisa aí. Não, mas deixa eu falar com ele. Não, ele está no banheiro agora, não dá. Mas ele saindo, eu te ligo. Você está entendendo ou não? Ele não sabia onde o cara estava. Não sabia, né, o que o cara estava fazendo. O cara, na verdade, estava ali na frente da mulher. Ela só ligou para testar o amigo dele. Né? E o cara, ali, já falando, mentiu assim, descaradamente. Ele está aqui. Deixa eu falar com ele, então. Não, ele está no banheiro agora, não dá, não tem como. Não, então bate lá então que eu quero ouvir a voz. Não vou fazer isso não, acho que é isso, né, coisa incômoda, deixa, a hora que terminar aí eu te ligo. Ou eu peço para ele te ligar daqui, aí você fala com ele e tal. Ou seja, tem homem que, para o mal, ele se une, ele traz para o seu lado, ele busca esse apoio, ou ele apoia. Por que não se unir para propósitos como esse, propósitos de Deus? Uma coisa que tem que mudar, e vai mudar em nome de Jesus, é homem ser melhor evangelista.
A gente vê quantas mulheres, né, que traz amiga, traz a família, traz tal pessoa, traz os filhos no trabalho, vai lá, compra a Bíblia, leva. E o homem, às vezes, que está em Deus, está na dele, não fala nada com ninguém. Ou também aquele homem que vê que está num momento difícil, ele demora para pedir ajuda, ele não faz assim como Moisés. Eu vou ter uma situação de força muito maior, deixa eu pegar aqui, deixa eu me apegar com esses homens que vão poder me ajudar, que vão me sustentar aqui, que estão numa condição, que vão... Outra coisa para mim que fez muita diferença. O Arão, por exemplo, eu venho falando isso desde segunda-feira, Arão era mais velho que Moisés. Por que Moisés levou ele e não um garoto? Porque a força ali era física que ele precisava para alguém sustentar ele, mas ele precisava de alguém focado no espiritual. Está entendendo? Então, um conselho claro, sem nada subliminar. Todo homem precisa estar perto de homens mais espirituais do que ele. Isso faz a diferença. Você quer crescer, você quer ter força perto de você? Esteja perto de homens fortes também. Não adianta, você ficar perto de um homem fraco, você vai enfraquecer. É igual aconteceu na caverna de Adulão. Quem que afiou quem? Davi afiou quem? 400 homens. Eles foram até Davi porque ficaram sabendo que Davi estava ali. E por que eles foram até Davi? Porque Davi já tinha fama de ter lutado, de ter vencido, de ser bravo, de ser guerreiro, de ser forte, de ser rígido na guerra. Então deixa eu me aliar a alguém que é vencedor. Deixa eu me aliar a alguém que é segundo o coração de Deus. E o Moisés fez isso. Ele não levou só quem era musculoso, quem tinha resistência física, mas homens. O Ur, a Bíblia não fala tanto dele, mas não fala, por exemplo, que ele estava no meio de uma rebelião como a de Corá. Não fala, por exemplo, aqui dele ter alguma coisa a ver com Acã. Então, aqui eu também tenho que saber com quem eu estou. Porque não adianta nada eu vir, ouvir a palavra, estar na igreja e estar buscando algo, mas continuar ainda me desgastando e sendo afiado pelas mesmas pessoas de sempre, que me levaram para o fundo do poço, que ainda tem uma atitude, um linguajar imoral, que ainda são incrédulos, pessoas que não têm e que não se rendem à fé. E aí o Moisés, com tudo isso, delegando, se associando a pessoas certas, para a ocasião certa, ele assumiu a função de sacerdote. Ele cansou rápido, por quê? Porque cansa. Quando você vai fazer a coisa certa, a coisa necessária, cansa. Você não tem motivação para fazer aquilo. Você não tem motivação para muitas vezes chegar, tá ali teus filhos, antes deles dormirem, e se fazer uma oração com eles. Tem motivação para isso? Tem ânimo para isso? Não. Mas você sabe que tem que fazer. Então, o homem de Deus, o que ele faz? Ele faz. Eu estou cansado. Hoje eu não estou com vontade de ir para a igreja. É igual esses dias uma pessoa falou comigo, olha, eu vou falar a verdade, eu trabalho, eu canso muito, eu não tenho vontade de vir para a igreja. Eu falei assim, daqui a pouco você vai estar com um filho. Planta isso agora. Não é pela vontade, é aí que você tem que vir mesmo. Aí que você tem que se esforçar mesmo. Aí que você tem que pagar o preço mesmo. Porque são essas coisas que a gente faz sem ter ânimo, sem ter vontade, sem ter motivação. É uma verdadeira oferta para Deus.
Por que Deus deu para o Jó outros 10 filhos? Tem uma pessoa que eu atendo, e isso aqui é para todo homem ouvir e pensar sobre isso. Tem uma pessoa que eu atendo que ela conheceu um homem, o marido dela, o atual marido dela, conheceu ela tinha uma filha. Né? E a família, na época desse homem, não aceitou de jeito nenhum essa mulher por conta dessa filha. Mas ele amou essa mulher. Só que essa mulher tinha uma filha. Está entendendo? Porque assim, uma coisa é você conhecer uma pessoa solteira, uma pessoa que seja divorciada, mas uma pessoa. Outra coisa é você conhecer uma pessoa que tem um filho ou filhos. Quer dizer, não é teu filho. Não foi você que gerou. Quer dizer, tem um pai que é um ex daquela pessoa. Certo? Sempre vai ter. E esse homem conheceu essa mulher, amou essa mulher, mas ela não queria nada com ele, inclusive por ter uma filha. Não quero, tal. Vinha de um relacionamento de traição, então estava, né, sabe, um pé atrás, não sei se eu quero viver isso de novo, se eu quero passar por isso de novo, enfim. E ele quis, bateu, insistiu, até que ela acabou cedendo em ficar com ele. Então vou dar uma oportunidade. Ela usa uma expressão que eu penso que principalmente você que tem essa situação, né, que a gente vê muito hoje isso. Um homem que tem, como é que é o nome disso aí? Enteados. Ela falou, não quero mais ter filho e tal. Mas ela diz assim, eu tive 2 filhos com esse homem. Eu só tive, a expressão dela, eu só tive esses outros 2 filhos com ele pelo pai que ele foi para a minha filha. Ele foi tão bom pai que ela que já tinha decidido na vida, eu não vou ter filhos nunca mais. E eu estou falando assim, esses outros 2 filhos têm uma diferença deve ter uma diferença aí de 12, 13 anos da filha dela. E ela afirma isso, eu só tive esses filhos pelo pai, ela fala assim, ele só foi pai desses 2 pelo pai que ele foi para aquela ali. Ou seja, ele mostrou que ele seria bom pai demais. E aí eu respondo do Jó, por que Jó Deus deu mais 10 filhos? Porque daqueles primeiros 10 ele foi bom pai. Está entendendo? Ele foi bom pai, lembra que até oferta ele fazia pelos filhos? Ele ia, oferecia, ele intercedia pelos filhos. Tem homem que diz e se pergunta e se questiona, por que tal coisa não cresce na minha vida? Porque você não está sendo fiel no pouco. Por que eu estou perdendo? Por que eu não consigo crescer? Você não está conseguindo andar com homens. Você quer correr com cavalos? Está certo esse pensamento? Você está cansando? E está fazendo o que com esse cansaço? Que força você está buscando? Que ajuda você está buscando? Quando você se vê limitado, quando você está vivendo, enfrentando situações que você não sabe o que fazer, você está fazendo o quê? Está se intimidando? Está fugindo, como muitos homens fogem? Sai de casa, vai ficar com os amigos para não viver aquele problema que está acontecendo lá e deixa tua mulher sozinha. Está vendo teu filho, está vendo tua filha tomar ou embrenhar num caminho desgraçado e faz de conta que não está vendo. Deixa para a mulher resolver, deixa para a escola resolver, ou deixa para a internet resolver, algum influenciador do YouTube, do Instagram resolver. É assim que se resolve? Hã? Ah, mas a gente tem que delegar. Você delega o que é delegável. Mas assume, enfrenta o que é teu. E a função de sacerdote, quem é que executou aqui? O Josué ou Moisés? Moisés, ele sabia, essa é a minha parte.
E eu vou ter um enfrentamento grande. Então eu vou preparado para ele. Eu vou com o que eu tenho, que é a vara de Deus. Porque a vara de Deus, na minha mão, vai fazer a diferença. E ele cansou rápido, como muitas vezes, tem coisas que ele não tem nenhuma motivação, não tem ali aquela, sabe, não tem incentivo de fora, não tem apoio. Mas cabe a mim buscar. Buscar força, buscar apoio, buscar meios. Porque a verdade é uma só, se você não buscar e não tiver, você é quem não vai ter o resultado. E aí, vai ficar legal? Vai valer a pena dizer, ficou difícil, não consegui, para mim foi mais difícil. Não, de verdade se vira. Sabe por quê? Dá para a gente se virar em Deus, dá para nós nos virarmos em Deus. E quando eu digo nos virarmos, é darmos um jeito em Deus, é buscar apoio, é buscar concordância, é pegar as referências que estão aí. Para que você acha que a igreja pega testemunho? É referência. Porque tem gente que às vezes lê a Bíblia, acha a história interessantíssima, que maravilha Moisés, olha o que Moisés fez, foi o sacerdote do povo dele, da casa dele, dos liderados dele, legal. Mas isso aqui foi há tanto tempo. Aí você vem num trabalho como o que teve dos homens, você vê lá os homens falando, as mulheres falando, meu marido melhorou, meu marido mudou, meu marido é outro marido, é outro homem, é outro pai, é outra pessoa em casa. Você vê, puxa, o cara veio, o cara, o cara se colocou nisso, o cara, ele se esforçou, o cara está ouvindo a palavra, está cumprindo, está mudando, então eu posso mudar também. Tem referências para você pegar. Tem a Bíblia, tem referência de pessoas hoje, tem direção, tem palavra. Pega para a sua vida. Aqui está mostrando, tem momentos difíceis, cansaço, e para algumas coisas a gente sempre está cansado. Você já reparou? Para ler a Bíblia a gente sempre está cansado, para orar a gente sempre está cansado, para vir à igreja a gente sempre está cansado. Venha cansado mesmo. Se apoia em Jesus, não se apoia em motivação, não se apoia em pessoas, tanto que se apoiar mesmo, e se apoiou numa rocha. As mãos dele tinham 2 homens segurando, mas sentar ele sentou sobre a rocha. A base dele foi Cristo, porque a rocha é Cristo. A tua base tem que ser Cristo, tem que ser Jesus, tem que ser o que ele falou, os conceitos dele, não os conceitos do mundo. Não, hoje se fala muito, de quem é homem, Red Pill e Blue Pill, que são 2 conceitos, Então, se diz, não, você tem que tomar Red Pill, quer dizer a pílula vermelha, que é a pílula do homem, é tal. Não, você tem que tomar a pílula de Cristo. Porque tem linhas e vertentes aí, que se você estiver atrás de alguma coisa, você vai acabar como Geazi, você vai achar alguma coisa. Não vai num fluxo porque você está vendo um movimento seguir. E esse é um fluxo que eu já tomei conhecimento e vi. Então, não, mas porque fala que o homem, que o macho, ele vai tomar a Red Pill, que é a pílula vermelha, pílula vermelha é a tradução de Red Pill, que você vai ver em qualquer lugar escrito Red Pill. Você vai ver uma pílulazinha vermelha escrita, você tem que tomar essa pílula. E não é tomar, tá? É seguir aqueles conceitos. Quer dizer que é uma linha, de ensinamento que tem, mas essa linha vai ensinar você a ser um homem promíscuo, um homem que não respeita as mulheres, enquanto a Bíblia diz honre-as. Porque essa linha de ensinamento vai ensinar o homem a ser um homem que ele não tem uma família, mas que ele vai viver o tempo de virilidade dele e vai aproveitar ao máximo a vida para a imoralidade.
E vai construir o quê? Nada. O máximo que ele vai ser é um miserável, talvez muito pobre, cuja única coisa que ele tenha seja dinheiro. Não é essa a vida que Deus tem para nós. É ou não é mesmo? A vida que Deus tem para nós é plena. É plena no espírito, é plena na família, é plena como o homem de uma mulher. Se existir mulher na vida de um homem, tem que ser uma. É o bom pai, o pai justo, o pai que faz como Moisés, que é o sacerdote da sua casa. Ele pode terceirizar o ensinamento de português, de matemática. Ele pode terceirizar alguém ensinar o filho dele outro idioma. Ele pode terceirizar alguém costurar a roupa do filho dele. Ele pode terceirizar, alguém cortar o cabelo do filho dele. Ele pode terceirizar entretenimento do filho dele com alguém, mas ele não vai terceirizar a parte mais importante, que é a incumbência dele, que é o sacerdócio do seu lar. Então, quando ele tiver que subir mais alto, e ele pegar o apoio, pegar a referência de gente que ele está vendo com resultado, gente que ele está vendo ali, estável. Quando ele tiver que ter a atitude da fé, a atitude da oração. Quando ele tiver que ter a atitude sacrificial, ele vai ter. Ele vai orar. Ele vai pegar a palavra e ele vai declarar sobre a casa dele. E ele não vai declarar uma vez para depois ele dizer que ele declarou. Ele vai declarar enquanto for necessário, até não precisar ser declarada mais, porque aí vai estar sendo visto aquilo que ele declarou por muito tempo. Sobre si, sobre sua esposa, sobre seus filhos. Ele não vai achar que o problema é a profissão dele, o salário dele, porque ele crê que em Deus, aquela mesma profissão, aquele mesmo trabalho é como a vara. Antes era só uma coisa, mas depois pode operar sinais miraculosos, pode fazer a diferença desde que esteja dentro da bênção. Essa é a postura que Moisés teve e que ensina muito todos nós homens. Mostra sobre humildade, sobre um homem que aprendeu a delegar, porque foi um homem humilde para aprender, um homem que se posicionou da maneira que devia, um homem que buscou ajuda quando sabia que precisava de ajuda, um homem que assumiu, exerceu e teve o papel de sacerdote e fez a diferença na vida daquelas pessoas, daqueles exércitos, daquele exército que estava lá embaixo e na família de todos eles. Às vezes você está tomando uma atitude hoje para sua esposa, para sua família, para os seus filhos e vai repercutir em todas as pessoas, como Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O ensinamento que ele passou é o ensinamento que eu estou podendo passar para você agora, porque ele passou para o Isaac, que passou para o Jacó, que passou para os seus filhos, que foram sendo passados, que chegou até a palavra de Deus escrita e hoje nós podemos pregá-lo. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados, as mãos no seu coração, pega essa palavra para se situar em Deus. Você tem sido humilde? As direções que você já recebeu, seja aqui no horário do homem forte, seja no trabalho dos 300 valentes, seja num culto que você ouve falar, homem, seja assim. Seja esse marido, seja esse pai, seja esse sacerdote. Está sendo aplicado? Colocado em prática? Ou não? Ainda há essa resistência, essa timidez, está apegado aí a situações, a coisas.
está apegado ao passado, à infância. Se desprenda daquilo que está tomando teu tempo, tua vida, aquilo que está levando embora a oportunidade que você tem no hoje, no presente. Se desprenda. Tem conselho que, igual o Moisés do Jetro, você já recebeu, já tem um tempo. Você está deixando de viver coisas porque você não seguiu o conselho. Porque permanece ainda fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, se desgastando com coisas que não estão te dando resultado. Você quer resultado? Obedeça a direção que recebeu. Fala com Deus, vai a Deus. Assuma o seu papel, o seu lugar. Não fica numa condição aquém. Se situe. Quem você é hoje? Você não é mais aquele derrotado, aquele fracassado, e você não é o lugar que você trabalha, você não é o salário que você recebe. Você é alguém que Deus chamou para formar pessoas, seja filhos de sangue, filhos da fé, pessoas alicerçadas na palavra. Porque se você é um pai de pessoas, ou pai de projetos, pai de pessoas que nasceram do seu DNA, o pai de pessoas que nasceram do seu exemplo, assuma o seu papel. Dê condições a Deus. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu aqui, meu Pai, como homem, oro, meu Deus, pela minha vida e por todos os homens que estão nos ouvindo agora e que receberam essa palavra. E eu peço que esse exemplo que o Moisés nos dá, meu Pai, venha nos marcar de tal forma que hoje mesmo já seja visto, meu Deus, mudanças na assunção de responsabilidades que são nossas, mudanças na postura, mudanças na maneira como nós vemos os instrumentos que nós temos, os lugares onde estamos, a profissão que exercemos, a função que temos, meu Deus, porque foi como a vara de Moisés, a mesma que por tantos anos só pegavam o pescoço de ovelhas e puxavam elas para não se dispersarem. Foi usada depois, na bênção, na unção, para sinais miraculosos. Ou seja, não é o dinheiro, não é o lugar, não é a empresa que se trabalha, não é o bairro que se mora, não é de onde veio. Mas a questão é, meu Deus, se está no Senhor ou não. Se tem a tua bênção, se a tua unção está sendo ou não derramada ali. E eu oro para que cada um, Senhor, venha conduzir. Usa essa palavra, usa esse exemplo para conduzir cada homem, meu Deus, para mudanças, para transformações, para alterações que comecem no caráter e terminem, meu Deus, na transformação, na transfundação de pessoas que são nossos filhos, esposa, meu Deus, que são as pessoas que estão debaixo da nossa liderança. E como tem faltado, como, meu Deus, tem feito falta homens fortes neste mundo. Nos usa, meu Deus. Eis-nos aqui. Eu peço primeiro ajuda. Nos ajuda. Nós precisamos da tua ajuda, precisamos estar assentados, firmados, alicerçados no Senhor, como Moisés se sentou sobre aquela rocha. Não há nada mais firme do que o Senhor. E o que falta em nós, meu Deus, para estar no Senhor, para que o Senhor seja a nossa base. Então nos mostra, nos revela, nos fala, para que venhamos fazer, para que venhamos dar ao Senhor, para que venhamos nos entregar, meu Deus, e assim estar firmados, estar, meu Deus, assentados no Senhor. Porque se o Senhor for a nossa base, nós não vamos ceder.
E eu te peço, meu Deus, que o Senhor nos ajude a fazer do Senhor, a entender isso, a tomar as decisões e as atitudes para que o Senhor seja a nossa base. Para que o Senhor seja a nossa base. E para que pessoas que o Senhor tem usado, meu Deus, para serem referências, para serem, meu Deus, exemplos, que nós venhamos ter essa humildade para colocá-las do nosso lado, ou para nos colocar ao lado delas, para que nessa caminhada, para que nessa, meu Deus, empreitada, que nesse desafio, venhamos ter a boa atitude, a atitude certa, venhamos resistir ao diabo, para que ele não tome mais o que é nosso, para que sejamos mais fortes, mais valentes que o valente, e venhamos vencer a batalha, como sacerdotes do nosso lar, e de tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Eu oro, meu Deus, e eu peço que o Senhor levante mais sacerdotes da casa, do lar, do casamento, de liderados, meu Deus, de filhos, meu Pai, da fé, de filhos de sangue, de filhos, meu Deus, de projeto. Levanta mais homens, como esse Moisés que nós vemos no alto da colina. E eu oro para que cada um, meu Deus, que ouve agora e que recebe essa palavra, seja abençoado com essa unção. Que receba essa unção e que ela seja como uma força do Senhor para nós, sobre nós, para termos atitudes como essa. Uma hoje, outra amanhã e assim sucessivamente. Até o Senhor, meu Pai, levantar grandes exércitos, nos usar para afiar outras pessoas, outros homens, como o Senhor usou Davi naquela caverna de Adulão. Eis-nos aqui, meu Deus. Nos ajuda e nos abençoa. É o que eu peço para a minha vida e para todos os homens que estão aqui, que nos acompanham, meu Deus, e que recebem essa palavra e essa oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém.